Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num lugar que parece pura ficção, a Caverna dos Cristais de Naica, lá no México. A gente se baseou num artigo que foca bem na geologia, na explicação de como aqueles cristais gigantescos se formaram. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa receita geológica, que é quase um milagre, né? Que permitiu que eles existissem. Olha, são cristais de selenita, que é um tipo de gesso com mais de 11 metros, pesando tipo 55 toneladas. É o único lugar que a gente conhece com cristais desse tamanho. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão monumental assim pôde se formar? Ok, vamos lá, vamos tentar entender isso. É uma pergunta excelente, viu? Porque a resposta, sim, ela envolve uma série de fatores que, olha, precisaram se alinhar de um jeito quase perfeito. Primeiro, pensa no cenário. A caverna está a 300 metros de profundidade, dentro de rocha calcária, sabe? Na área da mina de Naica, que é super rica em chumbo, zinco, prata. O mineral desses cristais gigantes é a selenita, que é basicamente sulfato de cálcio com água na estrutura, né? KSO4 com 2. Mas o ponto-chave, o pulo do gato aqui, é que essa formação dependeu de uma combinação muito rara e, mais importante, incrivelmente estável de condições. E isso por muito tempo. Ah, então não foi só uma coisa, mas uma combinação bem específica. O artigo fala de um motor térmico, para começar. O que seria isso, hein? Parece ter a ver com calor, né? Lá embaixo. Exatamente. Bem profundo ali na região de Naica, tem uma câmara de magma, um batólito que nunca chegou a sair, mas que ficou lá esquentando tudo em volta. Principalmente esquentou a água subterrânea que circulava por ali. E essa água super quente conseguiu dissolver muito mais mineral das rochas, sabe? Ficou super saturada. Esse foi o primeiro passo, assim, essencial. Uma fonte de calor constante que deu o pontapé inicial no processo todo. Entendi. Água bem quente, cheia de ingredientes dissolvidos. E que ingredientes eram esses? O que essa água achou para dissolver que foi tão crucial? Aqui entra o segundo pilar, que é a matéria-prima. A rocha calcária onde a caverna se formou tinha um monte de um mineral chamado anidrita. O nome já entrega um pouco, né? É o sulfato de cálcio, o KCO4, só que na forma anidra, ou seja, sem água na estrutura. Aí aquela água quentona, empurrada pelo calor do magma, passou por esses depósitos de anidrita e dissolveu um monte dela. Criou uma solução super rica em sulfato de cálcio. Tínhamos a fonte de calor e o material principal dissolvido esperando para reagir. Ok, temos o calor, temos o ingrediente dissolvido na água, mas só isso ainda não explica cristais de 11 metros, certo? Qual é o segredo para eles ficarem tão gigantes? Agora que a coisa fica interessante mesmo, imagina. É aqui que a mágica acontece e onde Naica é, assim, única no mundo. Existe uma relação bem delicada entre a anidrita e a selenita, o gesso. A anidrita só se transforma em gesso pegando água para a estrutura dela em temperaturas abaixo de 58 graus Celsius. Se estiver mais quente que isso, a anidrita fica estável, não muda. Ah, então a temperatura foi o ponto-chave. Precisamente. E o fascinante em Naica, o que é realmente incrível, é que por uma série de fatores geológicos ali do local, a temperatura da água dentro daquela caverna específica ficou estável exatamente no ponto ideal, um pouquinho abaixo dos 58 graus Celsius. Ela ficou constante ali na faixa entre 54 graus Celsius e 56 graus Celsius por um tempo absurdamente longo. Nossa! Nem muito quente, nem muito frio. No ponto de equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito. Mas por quanto tempo isso durou? Olha, as estimativas falam em algo entre 500 mil e 1 milhão de anos. Meio milhão de anos? Nossa! Meio milhão a 1 milhão de anos. Nessa faixa de temperatura supercrítica, essa estabilidade inacreditável permitiu um processo, sim, extremamente lento e contínuo
A anidrita continuava se dissolvendo devagarinho na água. Devagarinho. Isso, porque ainda estava quente e super saturada, né? E ao mesmo tempo, a selenita ia precipitando dessa solução, formando os cristais de forma super ordenada, átomo por átomo, bem devagar. Se a temperatura variasse muito, sabe? Ou se a fonte de água quente parasse, o processo ia ser interrompido, ou então formaria só um monte de cristal pequeno. Foi a lentidão e essa estabilidade perfeita que deram o tamanho e a pureza que a gente não vê em outro lugar. Uau! 500 mil de anos de condições perfeitas. É impressionante. Então, para a gente recapitular, a caverna de Naica não é só um lugar espetacular, é o resultado de uma loteria geológica quase cósmica, né? Precisou de uma fonte de calor duradoura lá do magma, a matéria-prima certa em abundância, que era a anidrita, e o fator mais doido, essa estabilidade de temperatura quase inacreditável. E mantida por um tempo geológico imenso, justamente na janela crítica para formar a selenita de forma lenta e perfeita. O artigo chama isso de confluência da persistência e da precisão. E parece perfeito, né? É a prova de que, se tiver as condições certas e tempo, muito tempo, a natureza cria umas coisas que desafiam a nossa imaginação. Exato. E essa história toda de precisão e persistência extremas levanta uma questão interessante, né? Se precisou de condições tão específicas mantidas por tanto tempo para criar algo espetacular como na isca, quantos outros processos naturais incríveis, talvez em outras escalas, com outros materiais, podem ter começado em outros lugares sob condições raras também, mas que por algum motivo foram interrompidos antes de chegar nesse potencial máximo que a gente viu em Naísca. O que mais essa estabilidade geológica super longa, essa combinação única de tempo e condições perfeitas poderia criar, ou poderia criar no futuro se tiver a chance? Fica essa reflexão, né, sobre as maravilhas geológicas que talvez já existiram ou que ainda podem estar escondidas por aí, só esperando as condições certas, ou a gente descobrir.